Fala, Dan, beleza? Esse aqui é um videozinho, um teste aí, só para você saber mais ou menos como é que ficou. Então vamos começar a apresentação. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo. O tema do desafio é a resolução de problemas e integração de dados, onde vai ser abordado o conceito de integração de dados e as metodologias de resolução de problemas. E no final do vídeo, vamos conversar sobre a proposta de solução para o desafio. Vamos dar seguimento aqui. O conceito de integração de dados, vamos separar por duas partes, duas palavras, integração e dados. O que é integração? É a incorporação de elementos dentro de um conjunto. E dados são informações documentadas, onde pode ser considerado resultados de alguma medida, de algo. E juntando as duas palavras, que é integração de dados, é um processo que reúne dados de diferentes origens para uma visualização unificada. Mas na prática é para uma empresa possa tomar as melhores decisões aí. Desafios da integração de dados. A integração de dados a gente possui desafios, né, dentro das empresas que trabalham com isso. Um dos primeiros desafios é encontrar profissionais capacitados e experientes, né? Existe essa dificuldade no mercado. E as despesas, né? Os capitais para implantar e manter e gerenciar toda a infraestrutura que engloba a integração. Unificar os dados, né, para melhor visualização, então assim, é um custo para a empresa, né? Tempo, funcionário. E os conectores de dados, né, que são as tecnologias usadas. Dentro da integração de dados, temos ferramentas para a manipulação dos dados, né, na integração. São ferramentas de injeção de dados, são os catálogos de dados, onde lá vai conter todos os dados, né, que estamos trabalhando. Ferramentas de governança de dados, onde lá vamos poder gerenciar todos esses dados. Ferramentas de limpeza de dados, lá a gente pode manipular, excluir ou modificar os dados. E os conectores de dados, que vão ser usados para conectar os dados, né? Ele mesmo já se fala aí. Lá, agora vamos começar sobre um método de resolução de problemas. Primeiro a gente tem que entender o problema, né? A gente tem que avaliar a situação e o entendimento são os primeiros passos. Dando seguimento, eu pesquisei um método muito bacana aqui, que chama PDCA. Então, são divididos em 4 etapas, né, esse método. Primeiro tem um planejamento, segundo desenvolvimento, checagem e ação. Em seguida, agora eu vou explicar cada um deles. Primeira etapa do planejamento é identificar o problema analisando os indicadores e metas. Que é o quê? Vamos analisar as metas serão os objetivos. Então, vamos supor que uma empresa quer diminuir o tempo de execução. O objetivo dela é diminuir o tempo e como ela vai fazer isso são os indicadores. Se é aumentando o número de funcionários, se é colocando um prazo para isso, isso aí serão os indicadores. Analisar o histórico, né, e comparar. Então, vamos pegar todos os dados de todos os anos para trás aí e fazer uma comparação. Analisar as causas do problema. Então, por isso aí já se fala, né? Já se explica, vamos descobrir, vamos analisar as causas, por que está acontecendo isso. Estabelecer objetivos e indicadores, que é o que vamos identificar um problema analisando lá, foi o primeiro tópico que eu falei. Tá repetido isso aqui, eu vou tirar, viu? Criar um plano de ação, né? Que é depois da gente analisar, tiver todas essas análises aí que eu falei, vamos criar um plano de ação e propor soluções, ideias e caminhos. A segunda etapa, né, é botar a mão à massa, botar mãos à obra, né, que é a etapa de desenvolver. A presença fundamental de um líder é essencial, né, um bom líder ele vai saber gerir assim, a equipe, né, para que ela tenha uma execução do plano de ação bem feita, né, e para a equipe também ficar atenta aos prazos. Terceira etapa é a checagem, né? Depois que tiver tudo pronto, tiver o projeto pronto, já realizado, vamos checar e existem ferramentas para acompanhar esses resultados dos indicadores do processo que foi feito. E também existem ferramentas para avaliar os status do plano de ação, que é a execução da equipe, as propostas dentro do prazo, entre outras coisas. Todas essas etapas é muito importante a disciplina, né? Eu coloquei as carinhas aí para explicar que no início do projeto tá todo mundo empolgado na dedicação, assim, seguir aquilo.
e temos que seguir com o planejamento até o fim. Porque o que acontece é quando a gente inicia um projeto, todo mundo começa empolgado, com o passar do tempo vai perdendo gás. Isso não pode acontecer. Tá aí a função de um bom líder lá, que eu falei na etapa de desenvolvimento, é saber gerir isso aí para que isso não aconteça e no final não se torne um projeto falho, né? A quarta etapa é a ação, né? Vamos atuar conforme os resultados. Se o resultado foi positivo, as metas abatidas em ação que foram bem executadas, né? E podemos padronizar essas ações. Se foi negativo, foi porque as metas não foram batidas e teremos que voltar o processo novamente para desvendar o problema. Finalmente, a proposta de solução para o desafio. Vou dar uma lida aqui rapidinho aqui. Eu pensei desse jeito, ó. Depois de conversarmos e compreendermos as etapas e assuntos referentes à resolução de problemas, podemos aplicar os métodos abordados nos slides anteriores, direcionando para solucionar o problema em questão. Primeiramente, iria entrevistar os envolvidos, né, que estão diretamente ligados ao problema. Em seguida, coletar informações sobre o caso, documentá-las, posteriormente analisar as causas do problema e montar um plano de projeto visando a solução requisitada. Para dar seguimento no processo, haverá a criação de reuniões semanais, onde será tratado o problema desconhecido por todos, e vamos entender o problema do cliente para saber quais as reais necessidades antes de apresentar qualquer solução ou proposta do uso de tecnologia. Será de muita importância a coleta de ideias dos colaboradores, na qual todos serão tratados e discutidos para encontrarmos a que tiver menor consequência negativa para a empresa. Após a coleta dos dados, chegaremos ao denominador comum, onde um cronograma de ação será gerado e serão trabalhados durante toda a etapa do desenvolvimento. Então, teremos em mão a execução feita pela equipe, na qual irá passar por uma checagem, onde vamos acompanhar os resultados e analisar o status de plano de ação. Serão cumpridos com a resolução do problema, ações bem executadas, entregas dentro do prazo, entre outros desses. Atuando conforme o resultado positivo, padronizamos as ações feitas pela equipe, caso contrário, vamos refazer o processo. E é isso o vídeo, acho que ficou bem bacana, né? O que você acha? Eu quero sua ideia crítica aí, que você é top nisso. Valeu, Demian, um abraço aí pra você.